Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amém? Queria convidá-los a abrirem comigo as Sagradas Escrituras, no livro de Números, capítulo de número 21, e nós iremos fazer a leitura do verso 4 ao versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus. Verso 4. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e muitos morreram. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que Ele retire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma cobra, se olhasse para a serpente de bronze, ficava curado. Meus irmãos, podeis sentar quem ficou de pé. Eu quero que vocês percebam que nesse texto que nós acabamos de ler, há basicamente dois caminhos e não apenas um caminho. Apesar de eu querer falar sobre o caminho que conduz à salvação, nesse texto também, meus irmãos, há um caminho que leva à destruição, que leva à morte. E com certeza esse caminho, ele é o caminho da murmuração. Deus havia libertado esse povo da escravidão e havia prometido a esse povo uma terra onde não apenas eles desfrutariam da liberdade, mas também desfrutariam de prosperidade. Mas entre esse lugar, o lugar onde eles estavam escravizados, e essa terra tão próspera e tão boa, havia um deserto. Entre a escravidão do Egito e a entrada na terra prometida, havia um deserto. E é justamente, meus irmãos, nesse deserto, que é descrito no verso 4, que o povo ele começa a ficar impaciente. E quando se trata, meus irmãos, do nosso relacionamento com Deus, impaciência é uma péssima companhia. Quando se trata do meu e do seu relacionamento com Deus, impaciência é uma terrível conselheira, porque, meus irmãos, ela nos faz tirar conclusões precipitadas sobre os planos de Deus para a nossa vida. Percebam que no verso 5, o povo está insinuando que Deus tem a intenção de matá-los no deserto. Foi para morrer no deserto que o Senhor nos tirou do Egito. Percebam a insinuação do povo. O povo está questionando, está tirando conclusões precipitadas do plano de Deus para a vida deles. Porque é isso que a impaciência faz conosco. Ela nos faz tirar conclusões precipitadas. E, meus queridos, percebam que de forma alguma não era a intenção de Deus matar aquele povo no deserto. Mas diante de tamanha afronta, diante de tamanho pecado contra ele, diante da murmuração, Deus enviou serpentes venenosas que atacaram o acampamento. E como diz no verso 6, muitos morreram. Não foram poucos, foram muitos. No entanto, meus irmãos, em sua misericórdia,
E a Bíblia diz que o Senhor tem prazer na misericórdia. O nosso Deus, Deus Pai, Ele oferece um outro caminho. Ele oferece um caminho que conduz não à destruição, como a murmuração fez, como a ingratidão fez, mas o Senhor oferece a esse povo um caminho que conduz à salvação. E é sobre esse caminho, meus irmãos, que eu quero meditar com os amados que estão aqui e que estão nos vendo pela live hoje à noite. Me permitam chamar a atenção de vocês para 3 lições que nós aprendemos sobre esse caminho. Em primeiro lugar, o caminho que conduz à salvação é um caminho que exige arrependimento. Venham comigo ao verso 7. Note que depois que as serpentes vão e causam tamanho sofrimento e morte no acampamento, o povo imediatamente cai em si. E eles dizem o quê? Pecamos. Antes, na murmuração, na ingratidão, na rebelião, eles não se viam causando ou cometendo algum pecado. Na verdade, eles se achavam no direito. Nós merecemos mais. Nós estamos aqui e a forma como o Senhor está conduzindo a nossa vida não é algo que me agrade. Não é algo que eu esteja me sentindo bem. O Senhor está equivocado. O Senhor tem que me tratar de uma outra forma. Eles estão se colocando antes disso aqui como Deus, como tendo uma sabedoria maior do que de Deus. É Deus quem escolhe o caminho. Deus tira do Egito e Deus traça o caminho. É um caminho feito de misericórdia, mas o povo se tornou impaciente. O povo começou a murmurar. Meus irmãos, esse caminho que conduz à salvação, ele tem que passar pelo arrependimento. O povo precisava se arrepender do seu pecado, para que as serpentes fossem tiradas, ou uma cura fosse enviada. Meus irmãos, esse é um dos muitos textos bíblicos, na vastidão das Escrituras, que nos ensina que Deus usa o sofrimento para nos levar ao arrependimento. Quando se trata de pecado, Deus ele faz questão de usar o sofrimento para nos acordar e nos levar a admitirmos o nosso pecado. É isso que esse texto está tratando. Quando nós olhamos, por exemplo, para textos como Deuteronômio, capítulo 8, verso 15, o texto diz que aquele deserto era cheio de serpentes, mas não há um único ataque de serpente até esse texto. Eles já estavam no deserto fazia um bom tempo, mas não há uma única narrativa dizendo que uma serpente picou alguém. Por quê? Porque na bondade da misericórdia de Deus, Deus havia protegido, Deus havia traçado limites e não permitia que tais serpentes abundantes naquele local entrassem no acampamento. No entanto, diante do pecado da murmuração e da ingratidão, ele decide não apenas permitir que as serpentes entrem, mas que a serpente mate. Que a serpente adoeça o povo. Alguns historiadores dizem que pelo termo que foi usado para essas serpentes, o que matava as pessoas era uma febre abrasadora, como se a pessoa estivesse queimando viva por dentro. E então, o corpo tentando matar a infecção, esquentava a ponto da pessoa morrer. Meus irmãos, é o julgamento de Deus que está caindo aqui sobre a vida de um povo que está no pecado. Deus permitiu esse sofrimento para fazer aquele povo refletir sobre os pecados que eles estavam cometendo ali, sobre a incredulidade dos seus corações. Deus não desperdiça, meus irmãos, uma gota de sofrimento. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, de forma alguma, que todo sofrimento que nós enfrentamos é consequência de algum pecado. Mas nós precisamos avaliar. Deus envia isso para que esse povo pense, reflita, e funcionou, meus irmãos, perfeitamente. Pois na hora que as pessoas começaram a ser picadas, na hora que o povo começou a morrer, imediatamente ele diz: pecamos contra Deus. Em nenhum lugar da Bíblia, absolutamente em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia vai dizer que Deus tem prazer no sofrimento dos seus filhos.
Deus não sente alegria alguma quando os seus filhos sofrem. Assim como nós não sentimos alegria alguma quando os nossos filhos precisam de correção e nós precisamos os disciplinar. Não há um pai que castigue o seu filho e diga: rapaz, eu estou me sentindo tão bem por castigar um filho. Não, Deus não tem prazer na disciplina dos seus filhos. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Ele não tem prazer na morte do ímpio, a Bíblia diz. Ele não sente nenhum prazer quando aqueles que não o temem morrem. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Antes, ele tem prazer quando as pessoas se voltam para ele em arrependimento. Nosso Deus é um Deus que quer perdoar. E ele usará, meus irmãos, todos os meios necessários para tirar os seus filhos do caminho do pecado que conduz à destruição. Ele jamais permitirá que um filho dele avance, progrida no pecado, sem disciplina. Ele jamais deixará que nós tomemos um rumo que será a destruição da nossa alma, porque Ele nos ama. Meus irmãos, não custa avaliar nada. Se o sofrimento que nós estamos enfrentando, avalie, não é consequência de algum pecado. Meus irmãos, não esqueçam, de forma alguma, que a família de Davi, do rei Davi, sofreu pesadamente por causa dos seus pecados. Ele cometeu adultério, ele matou um homem, ele cobiçou uma mulher, e a família inteira pagou por isso. Não devemos esquecer, por exemplo, meus irmãos, do servo do profeta Eliseu Geazi, que cobiçou a riqueza de Naamã e acabou contraindo a lepra de Naamã. Meus irmãos, não podemos esquecer de forma alguma da morte de Herodes, que blasfemou contra Deus e foi instantaneamente consumido pela ira de Deus. Não podemos, meus irmãos, esquecer dessas coisas. Será que o sofrimento que eu estou enfrentando não é por causa de algum pecado que eu estou mantendo em segredo? Será que não é por causa de algum pecado sem confissão? Será que o sofrimento que eu estou enfrentando não é por causa de algum pecado que eu me apeguei tanto a ele, que eu digo que eu não posso mais viver sem ele? Será que o meu sofrimento não é porque eu estou abusando da graça de Deus? Deus é um Deus perdoador. Então, quem sabe amanhã eu me arrependa, quem sabe amanhã eu abandone o pecado. Será que não estamos tratando a graça de Deus com leviandade? E achamos que por causa que a salvação é pela fé na graça de Deus, podemos viver vidas afundadas no pecado, sem um preço ser cobrado das nossas atitudes? Não podemos, meus irmãos, olhar para textos como esse, de um povo que viu tantas coisas, mar vermelho se abrindo, fogo descendo do céu e consumindo os inimigos de Deus, e achar, meus irmãos, que podemos viver no pecado, e as coisas terminarão bem para a nossa vida. Portanto, o caminho que conduz à salvação é um caminho, meus irmãos, que exige arrependimento. E arrependimento não é uma coisa que você faz quando supostamente você levanta a mão e aceita Jesus. Martinho Lutero, um dos pais da Reforma Protestante, ele dizia que o arrependimento ele tem que ser por toda a vida do crente. Sabe por quê? Porque todo dia nós quebramos a lei de Deus. Todo dia nós quebramos a lei de Deus por alguma ação que cometemos, por algum pensamento que temos, ou por algum sentimento malicioso e pecaminoso que aguardamos e abrigamos em nosso coração. Nós pecamos constantemente, diariamente pecamos. Então precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. E então alguma pessoa pode perguntar nessa noite: Moisés, mas o que é arrependimento? O que é arrependimento verdadeiro? O que é arrependimento sincero? Meus irmãos, arrependimento verdadeiro é aquele que conduz você até Deus. Na hora que o povo enfrentou o sofrimento, eles correm para Deus. Eles vão para Deus. Arrependimento verdadeiro não te afasta de Deus. Arrependimento verdadeiro não deixa você complacente no pecado. Arrependimento verdadeiro, meus irmãos, é quando você aceita a disciplina de Deus e implora pelo perdão de Deus. O verdadeiro arrependimento lhe conduz a Deus e lhe diz que você é aceito, não pelo que você faz ou deixa de fazer, mas por causa do que Cristo fez naquela cruz por você. Arrependimento começa quando você consegue enxergar a beleza do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. E então você olha para o seu pecado,
A causa que levou Jesus Cristo à cruz, e você odeia esse pecado. Você não quer mais cometer esse pecado, porque você sabe que esse pecado custou a vida do Filho de Deus. A pessoa que mais te ama morreu numa cruz por causa do seu pecado. Não podemos, meus irmãos, de forma alguma, viver nele, depois de tendo recebido a graça da salvação em Cristo Jesus. O caminho que conduz à salvação é um caminho que é trilhado por arrependimento. Ele exige arrependimento. E se você não se arrepender dos seus pecados, se você continuar acalmando a sua mente, dizendo que um dia você vai mudar, e que se você não lutar contra esse pecado hoje, se você não lutar para abandonar hoje, morra hoje nesse pecado, e você será condenado eternamente. O verdadeiro arrependimento luta contra o pecado. Ele jamais vai aceitar qualquer paz, qualquer tolerância com aquilo que levou o Filho de Deus à cruz. Jamais. Mas o caminho da salvação, meus irmãos, não é apenas um caminho que exige arrependimento. Ele também é um caminho em que precisamos de um mediador. Notem comigo ainda o verso 7. Notem para onde o povo vai. O povo vai até Moisés. Moisés era um mediador naquele momento. No processo de revelação bíblica, Moisés era o mediador da antiga aliança. E o povo corre até Moisés para Moisés ir até Deus. Eu acho interessante, meus irmãos, e eu acho que falta muito de Moisés em muitos líderes, é que o povo acabaram de murmurar, versículos atrás jurou de matar ele, e então Moisés agora olha para o povo lá, diante do sofrimento, e o coração dele, como um coração de um mediador, começa a sofrer e vai até Deus. Ele imediatamente vai até Deus. O povo estava, meus irmãos, aqui, acabando de se revoltar contra o homem que havia sido usado por Deus para destruir as divindades do Egito. Não se esqueçam, meus irmãos, que cada praga que cai sobre o Egito era uma divindade egípcia sendo julgada. E Deus usou a instrumentalidade de Moisés para julgar o Egito. Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho. Deus usou Moisés para tirar a água da rocha. Deus usou Moisés para mandar pão do céu para esse povo. E esse povo agora está se revoltando contra o mediador, contra o libertador. E quando eu olho para esse texto, meus irmãos, é instantâneo na minha mente lembrar de quantas vezes nós, você, eu, nós, não temos rejeitado o libertador, o mediador, que foi constituído por Deus para a salvação das nossas almas. Não se enganem, meus irmãos. Esse texto, como todos os textos da Escritura, apontam para Jesus. Não é sobre Moisés, é sobre Jesus. Em última instância, é sobre Jesus. Esse texto aponta para um mediador. Esse texto aponta para um libertador maior do que Moisés, muito maior do que Moisés. Meus irmãos, toda a Bíblia aponta para Jesus. É Ele quem liberta o homem do maior dos cativeiros, do pecado. A maior escravidão que o homem pode ter não é do seu corpo, é da sua alma, que lhe leva por caminhos que terminarão na destruição eterna da sua alma. Esse Jesus, meus irmãos, Ele liderou e Ele venceu o maior dos nossos inimigos. O maior inimigo da humanidade não é a ignorância, não é a falta de educação, não é a falta de saúde. Não são os homens. O maior inimigo da humanidade, ele é a morte. Ninguém consegue transpô-la, mas Jesus a venceu. Ele não apenas venceu a morte, mas Ele é o guia que pode nos levar, meus irmãos, a uma eternidade. Ele é o guia que nos leva à maior das heranças. Não uma herança numa terra do Oriente Médio, como esse povo estava caminhando para lá, mas uma herança maior e melhor. Uma herança que não pode se corromper. Um mundo totalmente novo, uma habitação em justiça. Ele é o pão que desce dos céus,
que alimenta e sacia a nossa alma. Ele é a água da vida que mata a nossa sede a ponto de perdermos o interesse nos prazeres desse mundo. É Ele, meus irmãos. Ele é o mediador da nova aliança, com promessas eternas. Apegue-se a Ele pela fé. Aliás, pela fé. É disso que trata o terceiro ponto. Note que o caminho de salvação é um caminho que exige arrependimento, é um caminho que necessita de um mediador, mas em último lugar, vejam comigo o verso 9. É um caminho que necessita ser trilhado pela fé. O caminho que conduz à salvação vai do arrependimento à fé. Veja que no verso 9, meus irmãos, Deus, Ele cria um plano para curar o povo. Ele envia as serpentes e Ele mesmo tem um plano para curar o povo. É comum, meus irmãos, em pessoas, em culturas que vivem no deserto, que as pessoas aprendam a lidar e tenham alguns antídotos para uma possível picada de serpente, já que elas eram constantes. Mas reparem, meus irmãos, aqui nesse texto, quem determina o antídoto é Deus. É Deus quem determina a forma como o povo é curado. A serpente de bronze, meus irmãos, que Deus manda Moisés levantar, era um símbolo de que se as pessoas obedientemente à ordem de Deus, estando envenenadas, colocassem a fé na promessa de Deus, de que se eles olhassem, seriam curados, de fato, eles experimentariam a cura. Era preciso olhar pela fé para aquela serpente levantada. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Lá em João, Evangelho de João, capítulo de número 3, nos versos 14, 15 e 16, a Bíblia diz que da mesma forma como Moisés levantou uma serpente no deserto, Jesus seria levantado da terra numa cruz, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. É sobre isso, meus irmãos. Nós somos chamados a olhar porque Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para ser pendurado em um madeiro para que a salvação chegasse a nós. Esse texto, meus irmãos, nos chama a confiar na obra de Deus. Não importa quanto tempo passasse da infecção, do veneno, da mordida da serpente, se a pessoa tivesse sido picada e olhasse, era curado. Se tivesse sido picada, afastada do acampamento e corresse para olhar, era curada. Se ele tivesse já para morrer, se ele olhasse com fé, seria curado. Porque Deus cumpre as suas promessas. Eles encontrariam a cura se olhassem com fé e crescem nas palavras de Deus. Da mesma forma, não importa se você se acha um grande pecador, um pequeno pecador, se você pensa que não tem mais jeito para você, um ladrão da cruz, agonizando nas últimas horas da morte, olhou para Jesus e foi curado. Olhe para Jesus pela fé nessa noite e seja curado instantaneamente, pela fé. Então eu quero me dirigir a você que nos visita nessa noite. Preste atenção no que eu vou dizer. Em todo o acampamento, só havia um remédio. Só havia uma serpente. Só havia uma única forma de ser curado. Não havia dois métodos. Não havia duas formas. Mesmo que o povo tivesse feito outra serpente, não adiantaria olhar para ela. A única forma de sermos curados da condenação, da malignidade do nosso pecado, é olhar para o meio que o Salvador foi instituído. É olhar para o meio que Deus estabeleceu. Só há um único Salvador, somente um. Só um. Não há outro nome, meus irmãos, debaixo do céu, pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser a pessoa bendita de Jesus. Não haverá nenhum caso de salvação fora da fé em Jesus Cristo. Você pode confiar em Maria, Pedro, Paulo,
Você pode confiar em si mesmo, você pode confiar na igreja, em estar na igreja, ter um nome no hall de membro da igreja, e mesmo assim isso não ser suficiente. Não há, meus irmãos, garantia de salvação fora de Jesus Cristo. Não havia um único homem naquele acampamento que olhou para aquela serpente com fé e morreu. Não há, não haverá nenhuma pessoa no inferno que tenha olhado pela fé para o sacrifício de Jesus Cristo. Não haverá uma única pessoa condenada que depositou toda a sua fé, toda a sua esperança em Jesus Cristo e terminou no inferno. Certo pregador, e eu quero alertar agora os meus irmãos em Cristo. Certo pregador, muito idoso, disse: você pode ter nascido filho de pais crentes, passado a sua infância na igreja, sua adolescência na igreja, você pode ter sido batizado, você pode ter casado e a cerimônia sido feita na igreja, seus filhos podem ter sido criados na igreja e você morrer e acordar no inferno, caso você esteja na igreja e não em Cristo. E a única forma que você tem de estar em Cristo é nessa noite, pela fé, colocando-se diante dele. É arrependendo-se dos seus pecados e se voltando para ele. Então, deixe-me dirigir a você, meu irmão. Muito possivelmente, algum daqueles homens ali foi picado, olhou para a serpente, e em outro dia, demorou-se vários dias nessa situação, ele pode ter sido picado de novo. O que é que ele teria que fazer? Olhar de novo para aquela serpente. Isso nos ensina, meus irmãos, que muitas vezes, como crentes, nós pecamos. Ninguém aqui que colocou a fé em Jesus, se arrependeu dos seus pecados, é isento de pecado, não. O que nos diferencia dos que estão aqui, que são cristãos, de um bêbado que está deitado sobre o seu próprio vômito, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Deus, Ele é gracioso. Até mesmo quando nós cometemos algum pecado que nós juramos não cometer novamente. O que eu tenho que fazer se eu voltar a ser envenenado de novo pelo pecado, como muitas daquelas pessoas voltaram a ser envenenadas? Olhar para a serpente, só que no nosso caso, olhar para Jesus que foi levantado. E com fé, crer. Se você é um filho de Deus, se o pecado está atacando a sua consciência, lembre-se da cruz. Lembre-se de Cristo crucificado. Sempre haverá esperança para a alma que busca em arrependimento e fé o Senhor Jesus Cristo. Sempre haverá. Mas deixe-me concluir. E eu quero me dirigir a todos que estão aqui nessa noite. Se você, por uma revelação divina, tivesse tomado conhecimento que hoje era o seu último dia de vida nesse mundo. Se quando você se levantou, ou por meio de um sonho, o Senhor tivesse ido até você e tivesse dito: hoje, quando a noite findar, amanhã você não se levantará. Você será chamado para prestar contas da forma como você viveu na minha presença. Se você tivesse conhecimento disso, que hoje era o último dia na terra dos viventes, você teria vivido como viveu? Você teria pensado o que pensou? Você teria feito o que você fez? Você rejeitaria a oportunidade que eu estou lhe oferecendo hoje de ser salvo? Eu não tenho poder algum para salvar você. Eu não tenho poder algum para salvar você. As minhas orações são tão poderosas como qualquer oração de uma pessoa que está aqui que tem entregado a sua vida a Jesus. Mas eu estou oferecendo a você um caminho que conduz à salvação. Não há outro caminho, não há outra serpente, não há outro Cristo, não há outra forma de ser salvo. E deixe-me dizer a você, você não sabe se acordará amanhã vivo.
Nós não sabemos, eu não sei. Ninguém aqui sabe. E você deixará escapar pelas suas mãos a oferta graciosa de perdão que há em Jesus Cristo? Irá para casa tranquilo, sem saber, sem ter conhecimento de se acordará, se dará pelo menos mais 10, 15 passos quando sair dessa igreja? Arriscará sua eternidade por medo do homem? O que é que os homens vão pensar? O que é que meus amigos vão pensar? Se eu me tornar crente, eles vão rir de mim, vão caçoar de mim. Meus irmãos, quando Noé estava projetando a arca, Noé parecia um tolo. Nunca havia chovido. E Noé passou 100 anos construindo uma arca. Mas quando a porta da arca se fechou e a chuva começou a descer copiosamente, Noé deixou de ser um tolo e passou a ser um homem sábio aos olhos daqueles que estavam se perdendo. Nessa noite você pode entregar a sua vida a Jesus. Venha a Cristo com arrependimento e fé. Pode ter certeza que do resto da sua vida Ele cuidará. Amém?